Sabe quando a mente está turva pela manhã e ao final do dia as pernas doem e pesam, mesmo sem ter corrido uma maratona? Após os 40, muitos simplesmente culpam a idade. Mas e se eu te dissesse que a resposta para esses problemas pode custar menos que um simples café? Hoje, vamos revelar o segredo de 5 papas incrivelmente acessíveis que nutricionistas chamam de a verdadeira escova para os nossos vasos sanguíneos e combustível para o cérebro. E acredite, o número 1 da nossa lista vai te surpreender. Sejamos honestos. Com o envelhecimento, os nossos vasos sanguíneos são como os canos de água de uma casa antiga. Gradualmente, uma placa de colesterol ruim acumula-se nas suas paredes e eles perdem a elasticidade. O sangue passa a fluir mais lentamente. E qual o impacto disso? O cérebro não recebe oxigênio suficiente, resultando em esquecimento e uma constante mente turva. O coração precisa trabalhar mais e com sobrecarga. Mas a natureza nos ofereceu uma solução simples e genial. E ela se esconde na mais simples tigela de papa. Para começar o nosso top de alimentos saudáveis, temos um cereal que muitos, injustamente, deixaram de lado. Sejamos sinceros, o que lhe vem à mente quando ouve a palavra milho painço? Provavelmente, algo da infância, nem sempre saboroso, ou talvez ração para passarinhos. Tenho a certeza de que muitos assentiram com a cabeça neste momento. E se eu lhe disser que este cereal dourado é um verdadeiro guarda-costas para o seu coração depois dos 40? A verdade é que o milho painço é uma verdadeira mina de ouro de magnésio e potássio. Estes 2 minerais essenciais são como o maestro e o primeiro violino da nossa orquestra cardíaca. O magnésio ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão arterial. E o potássio é responsável pelo ritmo cardíaco adequado. Quando há deficiência destes, o coração começa a desafinar. A papa de milho painço ajuda a sintonizá-lo para um funcionamento correto, e falo de forma suave e natural. Mas não é só isso. O milho painço tem um ligeiro efeito diurético. Não se assuste. Isto não significa que vai passar o dia a correr para a casa de banho. Significa que ajuda o corpo a eliminar o excesso de líquidos e o inchaço. E quanto menos água retida no corpo, menor a sobrecarga para os seus vasos e coração. Simplificando, está a ajudar o seu sistema circulatório a trabalhar sem excesso de esforço. E, claro, o cérebro. O milho painço é rico em hidratos de carbono complexos. Estes, ao contrário do açúcar ou do pão branco, são digeridos lentamente. Isto proporciona ao seu cérebro um fluxo constante de energia durante várias horas, sem picos de açúcar no sangue e a consequente sonolência. Apenas um funcionamento cerebral equilibrado e produtivo. Então, talvez seja a altura de dar a esta Cinderela dos cereais uma segunda oportunidade. Tenho a certeza de que o vai surpreender. Em 4º lugar na nossa lista, temos um cereal com uma reputação, digamos, bastante controversa, a cevada perolada. Tenho a certeza de que muitos torceram o nariz agora, lembrando-se das refeições do exército ou da cantina escolar. Dura, cinzenta, insípida. Aposto que a maioria de vocês pensa exatamente isso dela. Mas peço-vos que deixem esses estereótipos de lado. Porque a cevada que vocês comeram e a que pode salvar os vossos vasos sanguíneos são 2 realidades completamente diferentes. O grande segredo da cevada perolada é a sua fibra, mas não uma fibra qualquer. Imaginem uma escova perfeita para os vossos vasos sanguíneos. É exatamente isso. A fibra na cevada funciona como uma esponja que, ao passar pelo intestino, absorve o excesso de colesterol e de ácidos biliares, impedindo que regressem à corrente sanguínea. Este é um dos meios mais eficazes e naturais de reduzir os níveis de colesterol mau. Ela literalmente varre o lixo que se acumulou no vosso corpo durante anos. E quanto ao cérebro? Aqui entram em cena as vitaminas do complexo B, das quais a cevada perolada é riquíssima. Não é por acaso que as chamam de vitaminas para os nervos.
Elas melhoram a condução dos impulsos nervosos, ajudam a combater o estresse e otimizam as funções cognitivas. Quando sentem que o vosso cérebro está a desacelerar ou se tornam mais irritáveis, talvez a causa seja a falta destas vitaminas. E uma pequena dica para se apaixonarem pela cevada: basta demolhá-la em água durante a noite. De manhã, cozerá muito mais rápido e ficará tenra e soltinha. Experimentem e esquecerão a cevada de quartel para sempre. E a medalha de bronze do nosso ranking de saúde vai para o que muitos chamam de a verdadeira rainha dos campos russos, o trigo sarraceno. Imagino que ninguém discorde. A maioria das pessoas adora-o. Mas quantos de vocês sabem que, por trás do seu sabor e aroma familiares, se esconde uma arma poderosa para a proteção dos nossos vasos sanguíneos? O principal segredo do trigo sarraceno chama-se rutina, ou vitamina P. Lembrem-se bem desta palavra. A rutina é como um personal trainer para os seus vasos sanguíneos. Ela torna as suas paredes mais fortes e elásticas, especialmente as dos vasos mais pequenos, os capilares. É precisamente através deles que o oxigênio e os nutrientes chegam a cada célula do nosso cérebro e coração. Capilares fracos e frágeis são um caminho direto para problemas. O trigo sarraceno, graças à rutina, literalmente repara e reforça toda essa enorme rede vascular. Mas ainda há mais. Todos sabemos que o cérebro funciona a oxigênio, e quem transporta o oxigênio? A hemoglobina, que tem o ferro como base. Pois bem, o trigo sarraceno é um dos campeões vegetais em teor de ferro de fácil absorção. Ao incluir regularmente o trigo sarraceno na sua alimentação, está a ajudar o seu sangue a ficar mais oxigenado. E quanto mais oxigênio o cérebro recebe, melhor funciona. Melhora a memória, aumenta a concentração e desaparece aquela nebulosidade matinal na mente. E um facto pequeno, mas interessante, para quem se preocupa com a alimentação: sabia que o trigo sarraceno não é na verdade um cereal? Botanicamente, pertence à mesma família que as azedas ou o ruibarbo. É por isso que é totalmente isento de glúten, o que o torna um produto ideal para quem tem intolerância ao glúten. Portanto, o trigo sarraceno não é apenas saboroso, é também incrivelmente benéfico do ponto de vista da bioquímica do nosso corpo. No nosso pódio da saúde, a medalha de prata, o honroso segundo lugar, pertence à aveia. Mas atenção, não se apresse a dizer: "Ah, isso é óbvio." Há um pormenor crucial aqui que muda completamente o cenário. Se pensa que aquele pacote de aveia instantânea com sabor a morango, que basta deitar água a ferver, vai fazer maravilhas pelos seus vasos sanguíneos, lamento desiludi-lo. Aquilo é uma sobremesa, cheia de açúcar e calorias vazias. Nós, por outro lado, referimos-nos ao verdadeiro herói: os bons e velhos flocos de aveia integrais, de cozedura lenta. É precisamente nesta aveia mais bruta, não processada, que se esconde o seu maior tesouro, a fibra solúvel, conhecida como beta-glucano. Mas o que é o beta-glucano? Imagine uma espécie de armadilha molecular. Ao entrar no nosso trato digestivo, o beta-glucano transforma-se num gel viscoso que literalmente agarra as moléculas de colesterol mau e os ácidos biliares. Impede que sejam reabsorvidos para a corrente sanguínea e, de forma suave, ajuda a eliminá-los do organismo. É um facto clinicamente comprovado. O consumo regular de aveia pode reduzir os níveis de colesterol em 5 a 10%, o que representa um passo significativo na prevenção da aterosclerose. E para o cérebro, a aveia é, sem dúvida, o modelo ideal de hidratos de carbono complexos. Um prato desta aveia ao pequeno almoço é como abastecer o carro com o melhor combustível. A energia é libertada gradualmente, sem aqueles picos bruscos de açúcar no sangue. Isso garante uma alimentação estável para as células do cérebro durante várias horas. O resultado? Sente-se cheio de energia, com a mente clara, alta concentração e sem aquela vontade incontrolável de petiscar algo doce
apenas 1 hora depois do pequeno almoço. Portanto, lembre-se, a verdadeira aveia é aquela que se cozinha. Tudo o resto é apenas um paliativo. E assim chegamos ao topo do nosso ranking. O primeiro lugar, a medalha de ouro. E estou quase certo de que a maioria de vocês nunca provou este mingau. E muitos nem sequer ouviram falar dele. Prontos? O campeão absoluto em benefícios para os vasos sanguíneos e o cérebro depois dos 40 anos é o mingau de linhaça. Sim, sim, vocês não ouviram mal. Não é trigo sarraceno, não é aveia, mas sim o modesto mingau de sementes de linhaça. E agora vou explicar por que ele deixa todos os concorrentes para trás. O trunfo principal da linhaça, a sua superarma, são os ácidos gordos poliinsaturados ômega 3. Todos já ouviram falar que eles estão presentes em peixes vermelhos caros. Pois bem, nas sementes de linhaça, a sua concentração é simplesmente altíssima. O ômega 3 é o principal material de construção para as membranas, ou seja, as camadas externas das células do nosso cérebro. Uma quantidade suficiente de ômega 3 significa boa memória, alta velocidade de raciocínio e proteção contra as alterações relacionadas com a idade. Além disso, é um poderoso agente anti-inflamatório natural. Ele apaga os incêndios nas paredes dos nossos vasos sanguíneos, impedindo a formação de placas de colesterol. Mas isso não é tudo. O mingau de linhaça torna o nosso sangue menos viscoso. Em termos simples, ele afina o sangue, prevenindo a formação de coágulos, a principal causa de ataques cardíacos e derrames. O sangue começa a fluir pelos vasos mais facilmente e rapidamente, entregando oxigênio e nutrientes aos cantos mais remotos do nosso cérebro. E agora, o segredo mais importante, sem o qual tudo isto não funcionará. Os benefícios só existem na semente de linhaça moída na hora. O nosso organismo simplesmente não consegue digerir as sementes inteiras e as elimina inalteradas. Por isso, a opção ideal é comprar sementes de linhaça e moer uma pequena porção no moedor de café, imediatamente antes de preparar o mingau. Isto leva apenas 30 segundos, mas é exatamente assim que você obterá todos aqueles benefícios incríveis que tornam o mingau de linhaça o líder indiscutível do nosso ranking. Então, temos o painço, a cevada pérola, o trigo sarraceno, a aveia e, por fim, a papa de linhaça. 5 alimentos simples e incrivelmente acessíveis. Mas a grande sacada é esta. O segredo não está em simplesmente comer um prato de papa uma vez por semana. A verdadeira magia começa quando uma destas papas se torna o seu pequeno almoço diário, substituindo sanduíches e cereais açucarados. Não é apenas um alimento, é um investimento no seu futuro. Não estará apenas a limpar as suas artérias, estará a mudar o próprio princípio da sua alimentação, dando ao seu corpo o que ele realmente precisa para uma vida longa e ativa. O mais surpreendente é que, para isto, não precisa de superalimentos caros ou dietas complicadas. Tudo o que é genial é simples e já está na sua despensa. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se este conteúdo foi útil, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder as nossas próximas dicas de saúde. E agora, uma pergunta para si. Qual destas papas é a sua favorita? E tem algum segredo especial na sua preparação? Partilhe conosco nos comentários. Vamos trocar experiências.